Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, eu sou advogado, mestre em Direito e professor de Direito Processual Civil, e esse já é o nosso quinto encontro dentro da matéria da fase postulatória do processo. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir especificamente o tema contestação, que é, sabidamente, o mais importante ato a ser praticado pelo réu no processo, o seu ato de defesa por excelência. Portanto, o tema desse nosso quinto encontro é um tema muitíssimo importante e de enorme utilidade. Nós estamos aqui no nosso estúdio com os acadêmicos participando da nossa aula, a Márcia, o Rodrigo e a Eva, e gostaria de lembrar a vocês que vocês podem participar do nosso programa, enviando perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrem-se, porém, de fazer menção ao professor e à aula específica para que o seu questionamento possa ser adequadamente encaminhado. Pois bem, gente, nós vamos então no nosso encontro de hoje, no nosso quinto encontro, infelizmente, né, pessoal, nossa última aula, nós vamos trabalhar com a contestação. Só relembrando, nas nossas aulas até agora, as 4 que antecederam a essa, nós discutimos toda a fase postulatória do processo. Nas 3 primeiras aulas, eu pus em destaque de maneira bastante específica a petição inicial. No nosso quarto encontro, que foi a aula que antecedeu essa, nós estudamos as outras respostas do réu, trabalhamos com a reconvenção, com as exceções de incompetência relativa, impedimento, suspeição, discutimos ainda atos outros que podem ser adotados pelo réu no prazo da resposta, como a impugnação ao valor da causa, como a nomeação à autoria, a denunciação da lide, chamamento ao processo, a demanda de declaração incidente. E eu, de maneira proposital, como eu já tinha dito na aula antecedente, né, pessoal? De maneira proposital, eu guardei para esse nosso quinto encontro um encontro inteiramente dedicado ao estudo da contestação. Pois bem, o que seria exatamente a contestação? Ora, a contestação nada mais, nada menos é do que a defesa propriamente dita que o réu exerce no processo. Nós não podemos perder de vista que o autor, em sua petição inicial, exerce uma pretensão, e essa pretensão, ela é em desfavor dos interesses do réu. Por óbvio que qual é a atitude que se espera seja adotada pelo réu? Demandado, compareça em juízo e ofereça especificamente a contestação, resistindo à pretensão formulada pelo autor. É esse ato importantíssimo de defesa, propriamente dita e considerada, que nós vamos nos ocupar na nossa aula de hoje. E aí, o primeiro tema que eu devo destacar e devo trabalhar com vocês na nossa aula de contestação é entender, em primeiro lugar, os tipos de defesa que podem ser feitas na contestação. Para que vocês entendam, pessoal, eu vou trabalhar aqui com vocês agora questões bastante técnicas. Por exemplo, a contestação é a peça de defesa, não é isso? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos decompor as diversas espécies de defesa que estão inseridas na peça de contestação. Caminhando, então, nesse sentido, nós podemos pensar que a contestação pode ser dividida, em primeiro lugar, em 2 defesas principais: a defesa processual e a defesa de mérito. Gostaria de colocar isso em destaque. Toda vez que nós pensarmos, portanto, numa peça de contestação,
nós devemos automaticamente pensar em dois tipos de defesa ou em dois momentos de defesa nessa peça. Primeiro momento, a chamada defesa processual. Segundo momento, a chamada defesa de mérito. Na primeira defesa, a defesa processual, o réu vai resistir e vai arguir questões, por óbvio, de natureza estritamente processual. No segundo momento, o réu já vai resistir ao aspecto propriamente meritório da pretensão externada pelo autor. Daí, então, a necessidade de compreendermos que a petição de contestação é dividida em defesa processual e defesa meritória. A defesa processual, ela costumeiramente é chamada de defesa preliminar. Destaco isso para vocês. A defesa processual ou defesa preliminar são situações equivalentes, são expressões sinônimas. Quando eu falo em defesa processual, eu estou falando automaticamente em uma defesa preliminar. E aí, olha que interessante. Essa defesa processual, essa defesa preliminar, que argue, como eu disse, questões de índole estritamente processual, essa defesa, por sua vez, também se divide em duas. A defesa processual pode ter índole dilatória e a defesa processual pode ter índole peremptória. Olha que importante isso. A defesa processual se subdivide em dilatória e peremptória. Quando que uma defesa processual será dita dilatória e quando que uma defesa processual será dita peremptória? Primeiro, é dilatória a defesa processual que tem por objetivo atrasar a prestação da tutela jurisdicional, sem importar, porém, na extinção do processo. A defesa que tem o objetivo de dilatar a prestação da tutela jurisdicional tem, portanto, o nome de defesa dilatória. A seu turno, o segundo tipo de defesa processual, nós vamos denominar de defesa processual peremptória. O que significa a defesa processual ser peremptória? Significa que ela conduz uma arguição tal que, se for aquela arguição acolhida pelo juiz, o juiz haverá de extinguir o processo sem a resolução do mérito. Então, vamos fazer um resumo aqui para a gente não se perder, hein, gente? Olha só. A contestação se divide em duas defesas, processual e meritória. A defesa processual, também conhecida como defesa preliminar a seu turno, se divide também em duas, a defesa processual dilatória e a defesa processual peremptória. A defesa processual dilatória, revendo, é aquela que visa dilatar o julgamento, mas não extinguir o processo. Ao passo que a defesa processual peremptória é aquela que, se acolhida for pelo juiz, ela importará na extinção do processo sem resolução do mérito. Por isso mesmo, então, ela é denominada de defesa processual peremptória. Mas olha só, pessoal, não há apenas a defesa processual dilatória e peremptória, como nós sabemos. Existe ainda a segunda parte da peça de contestação. Na segunda parte da peça de contestação, deverá o réu discutir o mérito propriamente dito. Daí nós temos então o nome, defesa meritória, que vem necessariamente após a defesa processual ou defesa preliminar. A defesa meritória, que é veiculada na contestação, ela também se subdivide em duas espécies. E essas espécies são muito importantes e devemos todos, estar muito atentos para elas. A defesa de mérito se divide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta.
Vocês devem estar falando assim, professor, agora complicou. Não, não complicou não. É simples. Vamos só ter paciência para entender. A defesa de mérito será considerada uma defesa de mérito direta quando o réu impugnar o fato constitutivo do direito do autor. Ou então, quando, sem necessariamente impugnar esse fato constitutivo do direito do autor, negar as consequências jurídicas que o autor pretende obter a partir daquele fato. Quando, portanto, o réu, na sua defesa de mérito, impugna o fato constitutivo do direito do autor ou nega os efeitos jurídicos pretendidos pelo autor, nós estamos a olhar, nós estamos a visualizar ali uma defesa de mérito direta. Mas existe também, como eu mencionei, a defesa de mérito denominada indireta. Como é que ela funciona? Não raro, em sua defesa meritória, o réu alega outros fatos. Fatos esses que extinguem, impedem ou modificam o direito do autor. Toda vez que o réu alegar na sua defesa de mérito fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, estará o réu a fazer, portanto, uma defesa de mérito indireta. Interessante notar aqui uma observação que pouca gente tem atenção. Toda vez que o réu formular uma defesa de mérito indireta, vale dizer, toda vez que o réu arguir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, estará este réu a atrair para si o ônus da prova. Então, muito cuidado. Você, na sua contestação, pode até fazer defesa de mérito indireta, mas esteja ciente que, ao alegar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo, estará você tecnicamente a atrair o ônus da prova desse fato impeditivo, extintivo ou modificativo para o réu da demanda. Então, gente, olha só, vamos reorganizar o nosso raciocínio. O pessoal aqui está anotando, mas é importante a gente entender isso na nossa mente. A contestação se divide, como eu disse, em duas defesas: defesa processual e defesa meritória. A defesa processual se subdivide em defesa processual dilatória, que é a que atrasa, e em defesa processual peremptória, que, se acolhida, importará na extinção do processo sem resolução do mérito. Por sua vez, a defesa de mérito se divide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. A defesa de mérito direta, o réu resiste, impugna o fato constitutivo do direito do autor ou nega os efeitos que o autor pretende extrair do fato narrado. Ao passo que na defesa de mérito indireta, o réu opõe fatos outros. Fatos que a gente qualifica como extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Importante notar que, ao fazer a defesa de mérito indireta, estará o réu a atrair para si o ônus da prova. Beleza. Vocês devem estar aí meditando sobre isso que a gente está discutindo, os nossos companheiros aqui estão também, e uma questão deve vir à mente. Ô Lúcio, eu entendi de maneira razoável o que você acabou de colocar. Mas será que não dá para dar um exemplo? Será que não dá para trabalhar com uma situação mais concreta para a gente entender? Sem dúvida nenhuma. Imaginem vocês que o cidadão A ofereça uma ação, proponha uma ação de cobrança de uma dívida em face do réu B. Temos, portanto, A que cobra uma dívida de B. Muito bem. O réu B vem na sua contestação e alega, por exemplo, a sua ilegitimidade passiva. Primeira coisa que o réu alega:
ilegitimidade passiva. Vamos tentar localizar naquele esquema que eu expliquei para vocês essa ilegitimidade. A ilegitimidade passiva é uma arguição que pertence ao campo do processo ou ao campo do mérito. Induvidosamente, essa é uma alegação processual. Portanto, o réu que alega ilegitimidade passiva faz uma defesa processual. Segunda pergunta. A ilegitimidade passiva, se acolhida, atrasará o julgamento do processo ou, ao contrário, importará na sua extinção? Sem dúvida nenhuma que, se o juiz da causa arguir a alegação de legitimidade passiva, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Conclusão. A alegação de ilegitimidade, no nosso exemplo, consubstancia defesa processual do tipo peremptória. Agora, por óbvio que o réu B, nessa ação de cobrança de dívida, ele não vai, pessoal, se limitar a alegar a sua ilegitimidade. Quero dizer com isso que o réu não vai se limitar a fazer uma defesa processual. Espera-se que o réu faça também uma defesa de mérito. Então vamos continuar. Depois de alegar a sua ilegitimidade passiva, que como vimos é uma defesa processual, o réu prossegue e propõe a seguinte questão. O réu abre um tópico na sua contestação e fala assim: senhor juiz, eu não quero discutir se essa dívida existe ou não, mas ainda que ela exista, diz o réu, ela já foi atingida pela prescrição. Pessoal, quando o réu, na sua contestação, diz isso, fala assim: senhor juiz, independente da dívida existir ou não, essa dívida já foi atingida pela prescrição, o que o réu está fazendo é uma defesa de mérito. Mas uma defesa de mérito com uma característica. O réu está levando a juízo, o réu está alegando em juízo a existência de um fato extintivo do direito do autor. E nós acabamos de ver que quando o réu alega fato extintivo do direito do autor, ele formula uma defesa de mérito do tipo indireta, na qual, como vimos, existe a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Voltemos, portanto, ao exame da nossa defesa a título de exemplo aqui, né? O réu alegou ilegitimidade, defesa processual preliminar do tipo peremptória. O réu alegou prescrição, defesa de mérito do tipo indireta. Exatamente por quê? Porque a prescrição consubstancia um fato extintivo. Mas o réu não para na alegação de prescrição. O réu continua, gente, na sua contestação e em determinada altura dessa peça de defesa, o réu assim diz: senhor juiz, ainda que Vossa Excelência não considere prescrita a dívida, senhor juiz, eu absolutamente não devo. Eu nunca fiz negócio jurídico com o réu que pudesse ensejar a constituição dessa dívida. Em resumo, o réu está dizendo que a dívida não existe. Ao assim alegar e ao assim proceder, senhor juiz, essa dívida não existe, o pedido do autor merece ser julgado improcedente por isso, o réu está fazendo uma defesa de mérito, induvidosamente. E está fazendo uma defesa de mérito direta. E por que razão? Porque está negando o fato constitutivo do direito do autor. Está impugnando o fato constitutivo do direito do autor. Olha que interessante. A partir do momento que a gente analisa essa defesa de mérito direta, vai surgir uma grande interrogação no processo. A interrogação é a seguinte: e aí? A dívida existe ou não existe? O autor afirma que existe. O réu afirma que não existe.
De quem é o ônus da prova? O ônus da prova, induvidosamente, é do autor, porque ao autor, como a gente sabe, né, pessoal, incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito. Notem a diferença. Vamos variar um pouquinho o nosso exemplo, para ele ficar mais rico. Imaginemos que o réu, na sua defesa, não tenha dito que a dívida não existe. Ele não disse isso. O réu disse que a dívida existe, mas que já foi paga. Olha como muda. O réu vem na sua defesa e fala assim: senhor juiz, olha, essa dívida eu já paguei. O que é o pagamento? O pagamento é talvez o mais típico fato extintivo das obrigações. Opa! O pagamento é um fato extintivo. Quando o réu alega fato extintivo, ele formula defesa de mérito indireta e, portanto, atrai para si o ônus da prova. Voltando, portanto, a uma pergunta importante. O ônus da prova do pagamento passa a ser do réu, porque ele alegou o fato extintivo pagamento a título de defesa de mérito indireta. Perceberam, pessoal? Com os nossos exemplos aqui, nós vimos que a contestação, ela pode ter defesa processual, defesa de mérito indireta e defesa de mérito direta. Sempre vai haver todos esses tipos de defesa? Não. Mas, professor, é possível que uma única contestação tenha defesa processual dilatória e peremptória? É possível que essa mesma contestação, que tem defesa processual dilatória e peremptória, tenha defesa de mérito direta e indireta? Induvidosamente é possível. Aliás, nós podemos, no nosso mesmo exemplo que estamos trabalhando aqui, cogitar as seguintes alegações. Olha que interessante. Ilegitimidade passiva, prescrição, pagamento e inexistência da dívida, que são os temas que eu trabalhei com vocês. Tudo na mesma peça. Ilegitimidade e defesa processual. Prescrição, defesa de mérito indireta. Pagamento, defesa de mérito indireta. E inexistência da dívida, defesa de mérito direta. Portanto, pessoal, fica aqui uma dica. A partir do momento que vocês se debruçarem sobre um tema e tiverem que fazer uma contestação, eu recomendo que vocês lancem numa anotação à parte todas as alegações que pretendem fazer e classifiquem essas alegações. Aqui defesa processual, ali defesa processual, aqui defesa de mérito indireta, ali defesa de mérito indireta. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão lançar nessa ordem toda a matéria de defesa na sua contestação, respeitando a defesa processual ou preliminar em primeiro lugar e depois a defesa de mérito, indireta ou direta. Aliás, gente, me ocorre aqui uma questão interessante. Muitas vezes eu já vi contestações em que o colega advogado coloca assim: preliminarmente, da prescrição. Ora, preliminarmente. Eu acabei de dizer para vocês que a defesa preliminar é uma defesa de índole processual. Ou seja, se o cidadão está alegando prescrição, prescrição não é matéria processual. Prescrição já é matéria de mérito. Portanto, essa colocação numa peça contestatória não é, à luz da técnica, muito boa. Por quê? Preliminar deve ser uma matéria processual e prescrição não é. Fica a pergunta: ô Lúcio, e daí? O que eu coloco então quando eu quero alegar uma prescrição? Vocês podem perfeitamente colocar da defesa de mérito indireta, prescrição, do fato extintivo do direito do autor, prescrição, ou ainda da prejudicial de mérito, prescrição. Porque a prescrição, a propósito, é exatamente isso que eu acabei de mencionar. Uma verdadeira questão prejudicial de mérito. Então vejam vocês,
nós nos encarregamos até esse momento da aula de destacarmos as defesas processuais e meritórias, processuais diretas e processuais peremptórias e dilatórias, de mérito direta e indireta. Vejamos agora, com mais vagar e com mais cuidado, em que consiste especificamente a defesa processual. E, para tanto, nós vamos buscar o nosso Código de Processo Civil, especificamente lá no artigo, pessoal, que trata da contestação, que é a partir do artigo 300. Eu vou ler e comentar com vocês aqui, para vocês se localizarem, o artigo 300 e o artigo 301. Vejam bem, artigo 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Olha só, compete ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Nós temos aqui, nessa parte do artigo 300, princípio muito importante e regedor da contestação, que é o princípio da eventualidade e o princípio da concentração de defesas. Significa o seguinte: se há defesa a ser formulada num processo, ela deve, a defesa, ser toda lançada na petição de contestação, em homenagem à regra de eventualidade. Daqui a pouquinho, eu vou voltar a essa temática do princípio da eventualidade e concentração de defesas. Mas diz o 301, compete-lhe, ou seja, compete ao réu, compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar. Ora, olha que interessante. Se compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, nós já estamos na seara das matérias processuais preliminares. Até quero destacar uma questão aqui. A matéria processual a ser alegada, ela é preliminar justamente porque ela vem, à luz do artigo 301, antes da matéria de mérito. E o artigo 301 justamente se encarrega de apontar quais são as matérias que devem ser alegadas preliminarmente. Ou seja, eu vou ser mais objetivo aqui, gente. Quem quiser conhecer defesa processual, quem quiser conhecer as matérias preliminares, deve ler que artigo? O artigo 301 do Código de Processo Civil. Então, vamos lá comentar o artigo 301. O artigo 301 diz assim: compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar 1. Inexistência ou nulidade de citação. Essa é a primeira matéria preliminar a ser alegada. Inexistência ou nulidade da citação. Nós estamos arguindo aqui a ausência ou o vício de um pressuposto processual de validade, qual seja a citação. Em aulas antecedentes eu até tive a oportunidade de comentar. O processo não pode se desenvolver de maneira válida se a citação tiver sido viciada ou inexistente. E o vício ou a inexistência da citação deve ser logo a primeira matéria a ser arguída em sede de defesa processual preliminar. 2. A incompetência absoluta. Sobre a incompetência absoluta, é preciso um comentário específico. Notem, quando nós estudamos as exceções, nós falamos também de incompetência, vocês estão lembrados? Só que lá nós falamos da incompetência relativa. E aqui no artigo 301, tratando da contestação, estamos falando da incompetência absoluta. Isso não pode ser esquecido por vocês. Como assim? A incompetência relativa só pode ser alegada por exceção. Já a incompetência absoluta deve ser alegada na própria contestação, como defesa processual. E surgiria aqui a questão: e aí, professor?
a alegação de incompetência absoluta lá na minha contestação. Ela é uma defesa processual, sem dúvida, é uma defesa preliminar. Mas ela é uma defesa preliminar dilatória ou peremptória? Pessoal, meditem um pouquinho. Quando um cidadão faz uma contestação e alega incompetência absoluta do juízo, em preliminar, aquela defesa processual ela é dilatória, ou seja, ela vai atrasar o processo, ou ela é peremptória, no sentido que, se acolhida, vai extinguir aquele processo. É simples, ela é uma defesa processual dilatória. E por que isso? Porque se o juiz acolher a alegação de incompetência absoluta, qual é a providência que ele adota? Ele haverá de mandar os autos ao juízo competente, atrasando claramente o tramitar do feito, dilatando o julgamento daquele processo, mas sem importar especificamente na sua extinção. Continuando no rol do 301. Além da incompetência absoluta, deverá o réu alegar a inépcia da petição inicial. Olha só, novidade para alguns de nós aqui? Não. A inépcia da petição inicial está lá no artigo 295, parágrafo único do CPC. Quando, por exemplo, o pedido for juridicamente impossível, a petição inicial é inepta, mas pode acontecer do juiz não ter visto. O que deve o réu fazer? Como defesa processual preliminar, chamar a atenção do juiz para essa questão. Opa, senhor juiz, a petição inicial é inepta porque o pedido nela formulado é um pedido juridicamente impossível. Continuo. 4. Deve alegar ainda o réu, em sede de defesa processual preliminar, a perempção. E o que seria a perempção? A perempção é a perda do direito de ação por ter dado ao autor por 3 vezes, causa a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono unilateral. Para que vocês entendam, e os colegas de casa também de maneira mais específica. O autor propôs a ação, abandonou, o juiz extinguiu. O autor propôs a mesma ação de novo, abandonou de novo, o juiz extinguiu. O autor, pela terceira vez, propôs a ação, abandonou de novo e o juiz extinguiu. Na 4ª vez, ele perderá o direito àquela ação, em função do fenômeno denominado perempção. A existência de perempção deve ser alegada pelo réu em contestação em preliminar. Deve ainda o réu alegar litispendência e coisa julgada. Aqui eu faço também comentários específicos. Quando a gente estuda os pressupostos processuais, nós estudamos pressupostos processuais positivos, que são os de existência e os de validade, e nós estudamos também pressupostos negativos. O que são os pressupostos negativos, só para a gente relembrar? Pressupostos processuais negativos são questões que não podem estar presentes para que o processo se desenvolva. Classicamente se aponta como sendo pressuposto processual negativo a litispendência, a coisa julgada, a perempção e a convenção de arbitragem. Perempção, eu já expliquei. Perempção é a perda do direito de ação por ter dado ao autor 3 vezes a extinção do processo por abandono unilateral. A convenção de arbitragem é quando as partes, detalhe, quanto a direitos patrimoniais disponíveis, elegem a arbitragem para resolver o seu litígio, abrindo mão, portanto, da tutela jurisdicional do Poder Judiciário. Temos ainda a coisa julgada, que é quando aquela demanda já foi objeto de decisão meritória em processo anterior, e nós temos a litispendência. O que seria a litispendência? Quando 2 ou mais ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Esses 4 são considerados pressupostos processuais negativos. Significa dizer, se o réu percebe que num caso concreto existe litispendência, ou existe convenção de arbitragem, ou existe coisa julgada, ou existe perempção, ele deve alegar em preliminar. E olha que interessante, se o juiz acolhe, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Portanto, litispendência, perempção, convenção de arbitragem e
a coisa julgada, são típicas defesas processuais peremptórias, porque acarretarão a extinção do processo sem a resolução do mérito. Continuemos ainda no 301. Ainda deve ser alegada a conexão, inciso 7, inciso 8, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Aqui um comentário sobre o inciso 8. Incapacidade da parte, defeito de representação. Todos vocês sabem, e isso também decorre, viu pessoal, lá do estudo da categoria dos pressupostos processuais. Aliás, eu vou me permitir aqui fazer uma observação, e é uma observação que vai a título de dica, e quem sabe até a título de conselho. Pessoal, estudem sempre e cada vez mais duas categorias essenciais no processo civil: pressupostos processuais e condições da ação. Vocês devem perceber que em 5 aulas que eu trabalhei a fase postulatória do processo, em todas elas, eu falei sobre pressupostos e condições da ação. Eis aí, portanto, uma matéria relevantíssima na seara do processo civil e que deve ser estudada. Então, voltando. O que é lá o inciso 8? Vício de representação, incapacidade. Quando a gente estuda os pressupostos processuais de desenvolvimento válido, é preciso que as partes tenham capacidade processual e que estejam devidamente representadas. Se houver incapacidade processual ou vício de representação, nós teremos um vício relacionado a pressuposto processual. Detalhe importante, esse é um vício que não acarreta de plano a extinção do processo. Reconhecido a existência do vício, reconhecida, melhor dizendo, a existência do vício, deverá o juiz dar prazo para que a parte saneie aquele problema, para que a parte resolva o vício de representação à sua incapacidade. Essa solução que eu estou aqui dando se encontra lá no artigo 13 do Código de Processo Civil. Vamos continuar e já encerrando o artigo 301. Deve-se ainda alegar convenção de arbitragem, eu já comentei, é um pressuposto processual negativo. Deve-se alegar carência de ação, e aqui eu chamo a atenção de vocês, carência de ação é o quê? É a falta de uma das condições da ação. E relembrando, as condições da ação, possibilidade, legitimidade e interesse. Portanto, a ausência de condição da ação, a carência do direito de ação, deve ser alegada pelo réu a título de matéria preliminar. E, mais importante, é uma típica defesa processual preliminar peremptória. Porque se o juiz concordar com o réu, entendendo que falta condição da ação, o juiz deverá extinguir o processo sem a resolução do mérito. E por fim, pessoal, inciso 11, falta de caução ou de outra prestação que a lei exigir como preliminar. Essas, portanto, são as defesas que o réu faz a título de defesa processual. Professor, tá bom, eu olhei o artigo 301, não visualizei nenhuma das defesas como sendo possível de serem feitas. O que eu faço? Ora, gente, se não há defesa processual a ser realizada, não é necessário que você faça. Você vai partir, então, diretamente para realizar a defesa meritória. Quer seja uma defesa de mérito direta, quer seja uma defesa de mérito indireta. Não posso negar, na maioria dos casos, existe matéria processual a ser alegada. Vale dizer, na maioria dos casos, existe sim questão preliminar a ser arguída. Mas isso não é inexorável. Isso não acontece em todo e qualquer caso. Então, é bem possível que num determinado caso concreto, você não alegue nenhuma defesa processual e já parta diretamente para a defesa de mérito direta ou defesa de mérito indireta. Pois bem, e com essas considerações, nós já vamos caminhando, gente, para as conclusões da nossa aula, mas eu prometi para vocês, em momento anterior, que eu comentaria 2 questões importantes.
o princípio da eventualidade e o princípio da concentração das defesas. Isso é muito relevante. Vejam vocês. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, toda a matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão. Professor, explica isso um pouquinho melhor. Toda a matéria de contestação deve ser alegada nela, sob pena de a parte que não formulou a defesa no momento oportuno não poder formular depois. Por quê? Porque terá operado, no caso, a preclusão consumativa. Perdeu-se a oportunidade de alegar toda a matéria. E aí, eu digo para vocês, a matéria que deve ser alegada na contestação é toda ela, e mesmo que vocês se surpreendam com o que eu vou dizer, ainda que as matérias alegadas sejam aparentemente contraditórias entre si. Professor, agora eu não entendi. Como é que eu posso fazer uma contestação esposando matérias de defesa contraditórias entre si? Doutores, caros alunos, é assim que uma contestação funciona. Então, eu devo colocar na minha contestação todas as matérias de defesa, em homenagem a esse princípio da concentração, ainda que essas matérias de defesa sejam contraditórias entre si. E para espelhar isso que eu estou dizendo, eu vou narrar um caso que aconteceu comigo no meu início de carreira como advogado. Eu fui contratado para realizar uma contestação em uma ação indenizatória. Ou seja, o autor ingressou com uma ação em face do meu cliente pedindo uma indenização. Eu já não lembro exatamente qual era o valor da indenização, mas vamos colocar aí, R$50 mil a título de danos materiais. Muito bem. Olha a primeira defesa que naquela época eu coloquei na contestação. Eu vim e disse assim: senhor juiz, o autor não tem direito a ser indenizado por nada. Por que não tem direito? Disse eu. Porque o réu não praticou ato ilícito nenhum. Porque não estão presentes, disse eu lá na peça de contestação, nenhum dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. E, portanto, o réu não tem que pagar a título de indenização absolutamente nada ao autor. Ponto final. Pois bem, eu acabei de fazer aqui, pessoal, uma defesa de mérito direta. Típica defesa de mérito direta. Só que na contestação que eu fiz naquela época, eu abri ainda um outro tópico. Após dizer que não tinha que indenizar absolutamente nada, eu abri um outro tópico e disse assim: senhor juiz, caso Vossa Excelência entenda que o réu tem dever de indenizar, essa indenização, senhor juiz, não pode ser de R$50 mil. Essa indenização, ela tem que ser no máximo de R$1.000. Por isso, por isso e por isso. Pois bem, como o começo de carreira é difícil, eu estava advogando para a família. E aí o meu familiar que viu a contestação, que era a parte, coisa que eu não recomendo advogar para a família, viu gente? O pessoal que está em casa não advoguem para a família, nem advoguem para si mesmo. Mas essa pessoa da minha família que pegou a defesa para ler, falou assim: que é isso? Você está doido? Como é que você, numa parte da sua contestação, fala que não tem que pagar nada, e na outra parte fala que se tiver que pagar, não pode pagar mais do que R$1.000? Isso é contraditório. Você tem que tirar essa segunda parte da defesa. Equivocado. Esse meu familiar que leu a contestação, como ele é leigo, ele não sabe que existe o princípio da concentração das defesas e o princípio da eventualidade, que nos obriga, quando nós estamos a fazer uma contestação, a lançar na peça de contestação toda a matéria de defesa, ainda que aparentemente contraditória. Porque vejam vocês,
O juiz, se ele acolher a minha defesa de ausência de dever de indenizar, ele não vai discutir quanto vale a indenização. Essa é uma questão que se tornou prejudicada. Agora, olha que importante. Imaginem que esse processo tramitou e lá no final o juiz entendeu assim: o réu tem dever de indenizar. Ora, qual é a próxima discussão? Discutir quanto é o dever de indenizar. Já imaginaram, vocês aqui, já imaginaram se eu não tivesse feito a defesa aparentemente contraditória? Eu perdi a oportunidade de discutir o quê? O valor da indenização. E provavelmente o juiz iria condenar esse meu cliente, não em 1.000, mas o juiz iria condenar esse meu cliente nos 50 mil. Portanto, pessoal, não se impressionem. As defesas lançadas na contestação, elas podem ser aparentemente contraditórias, mas é uma contradição apenas aparente, porque, normalmente, uma defesa prejudica a outra. No caso do nosso exemplo, caso a acolhida seja a ausência de responsabilidade civil, nem sequer irá se discutir ali no caso quanto vale a indenização. Essa, portanto, a regra de concentração que está diretamente ligada ao princípio da eventualidade. Finalmente, gostaria de colocar em destaque o artigo 302 do Código de Processo. O que diz esse artigo 302 e por que ele está merecendo esse destaque já no encerramento da nossa aula? O artigo 302 diz: cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo. Comentário. O autor, como nós vimos, alega fatos, que nós vimos como sendo os fatos constitutivos do seu direito. À luz do artigo 302 que eu acabei de ler, o réu tem um ônus. Para cada fato alegado pelo autor, o réu deve oferecer a respectiva impugnação, transformando o ponto em questão. Vou repetir isso. Para cada fato alegado pelo autor, deve o réu oferecer uma respectiva impugnação, sob pena de, alegado um fato na inicial que não foi impugnado pelo réu, aquele fato não impugnado se transformará em fato incontroverso, sobre ele não havendo sequer a necessidade de produção de prova. Numa linguagem mais técnica, o ponto não será transformado em questão. E o ponto será considerado um ponto incontroverso. O artigo 302, ele traça exceções, casos em que não há esse dever. Que dever é esse? O dever de impugnar especificamente os fatos. Quais são esses casos? Se não for admissível a seu respeito a confissão, é o inciso 1 do 302. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3, se estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. E o parágrafo único, esta regra, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público. Em resumo, portanto, com relação a essa temática última, para cada fato alegado pelo autor, deverá o réu oferecer uma respectiva impugnação, de modo a transformar cada ponto alegado pelo autor em uma questão. Esse é o ônus da impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Espero que o descumprimento do 302 tenha ficado claro para vocês. Descumprido o 302, os fatos alegados pelo autor não impugnados pelo réu presumem-se verdadeiros. Eu costumo dizer lá para os meus alunos da PUC, e falo para vocês também, é como se houvesse uma mini revelia. A revelia é a presunção de veracidade de absolutamente todos os fatos. A mini revelia é a presunção de veracidade daquele fato que não foi devidamente impugnado. Pois bem, com essas considerações, eu
dou por encerrado, então, os comentários a especificamente peça contestatória, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui têm as perguntas a formular. Então, gente, esse é o momento oportuno para vocês tirarem as suas dúvidas sobre a contestação. Vamos lá. Professor, sim, o princípio da eventualidade admite a formulação de despesas de mérito aparentemente contraditórias entre si? Explique, por favor. Veja bem, a questão da defesa aparentemente contraditória entre si, é importante que ela fique definitivamente esclarecida. Márcia, não raro, não é que nós podemos fazer a defesa contraditória. Veja bem, não é que nós podemos. A sua pergunta é importante para que eu possa dar ênfase a isso. Não raro, nós devemos fazer a defesa aparentemente contraditória. Por quê? Se superada aquela tese principal que eu expus na minha contestação, eu estarei forçando o juiz a se manifestar e a analisar aquela defesa secundária, mas muito importante. Como eu dei o exemplo ao longo da nossa aula, se eventualmente aquela defesa aparentemente contraditória, aquela defesa que parece me enfraquecer, não é feita na contestação, o juiz não irá se manifestar sobre aquela questão não terá sido controvertida, e aí perdeu-se a oportunidade de formular uma defesa que pode ser muito importante no processo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não é que nós podemos. Não raro, nós devemos fazer a defesa, apesar dela aparentemente ser contraditória entre si. Quem mais? Professor, é obrigatória a alegação das questões preliminares na contestação e, caso não deduza essa defesa na contestação, perde-se a oportunidade de alegar tais matérias em momentos processual futuro? Muito boa questão. Nós estamos aqui a constatar que antes do réu fazer a sua defesa de mérito, ele tem que alegar as defesas preliminares processuais. A pergunta é, o réu é obrigado a fazer essa defesa? E mais, se não o fizer, perde a oportunidade de fazê-lo? Primeiro, o réu que não faz defesa processual não perde a oportunidade de alegar essa defesa na frente. Aí vocês devem estar pensando assim, professor, peraí, então o senhor está sendo contraditório, porque e o princípio da eventualidade? E o princípio da concentração das defesas? Só que tem um detalhe, aquelas matérias preliminares do 301 são matérias de ordem pública. E como bem nós sabemos acerca das matérias de ordem pública, são matérias que não precluem e, portanto, podem ser alegadas e conhecidas em qualquer momento e grau de jurisdição. Mas, apesar disso, o réu tem o dever de alegá-la no primeiro momento, que é a contestação. Se o réu deixa de alegar, por um lado, ele não perde a oportunidade de levantar a questão no futuro. Mas, por outro lado, o réu poderá ser condenado nas custas processuais causadas pelo retardamento do processo. Retardamento esse que foi causado justamente por ele não ter arguído aquela matéria como uma questão preliminar. E com essas questões, pessoal, nós caminhamos então definitivamente para o encerramento da nossa aula e para o encerramento desse nosso breve curso da fase postulatória do processo. Especificamente na nossa aula de hoje, especificamente nesse nosso quinto encontro, nós trabalhamos com a principal peça de defesa do réu, qual seja a contestação, defesas processuais e meritórias, processuais peremptórias e dilatórias, meritórias diretas e indiretas, tratamos do princípio da concentração e da eventualidade e tratamos ainda do ônus da impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor na inicial, não esquecendo de tratar de maneira detalhada das preliminares previstas no artigo 301. Você, caso tenha alguma dúvida sobre a matéria, nos encaminhe a sua pergunta para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E se essa aula, se você quiser rever essa nossa aula, você poderá acessar o site www.youtube.com
youtube.com/Saber Direito Aula, tudo junto, que lá você vai encontrar esse nosso curso, assim como diversas outras aulas de temas importantíssimos aqui do nosso programa Saber Direito. Eu agradeço, então, a todos vocês pela atenção, aos nossos caros acadêmicos que me acompanharam nesse nosso curso da fase postulatória do processo e espero revê-los em outras oportunidades aqui na TV Justiça. Um grande abraço a todos.